Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Um bom domingo para todos vocês. Pessoal, todo mundo está divulgando aí, né, que o juiz das garantias vai ser implementado num prazo aí de um a 2 anos, 2 anos, né? Mas, pessoal, existem outros pontos importantes no voto que ficou consolidado e que a gente precisa trabalhar. A gente não pode deixar para lá esses outros pontos. Por isso eu resolvi trazer aqui para vocês esses pontos importantes que ficaram decididos no voto definido essa semana, tá? No resultado final do julgamento. Então vamos dar uma olhada em cada um deles com calma. Ó, vou colocar aí na tela para vocês. Ficou pequenininho, mas eu vou lendo aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Ponto 1. O tribunal, por maioria dos votos, no termo do relator, julgou parcialmente procedente. Esse é o detalhe interessante. Parcialmente procedente as ações diretas de inconstitucionalidade para 1. Por maioria, atribuir interpretação conforme ao terceiro A. O que diz o terceiro A, pessoal? Vamos ver. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas, proibidas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, nós vamos fazer uma leitura aí conforme a Constituição, cuidado, para assentar que o juiz pontualmente, nos limites legalmente autorizados, ele pode determinar, sim, a realização de diligências suplementares para dirimir uma dúvida sobre questão relevante sobre o julgamento de mérito. Cuidado com isso, tá? Ponto 1. Ponto 2. Por maioria, declarar a constitucionalidade do artigo 3º B, que trata aí justamente do juiz das garantias, para que ele seja implementado no prazo de 12 meses a contar da publicação do ato do julgamento. Tá? Cuidado com isso. Que mais? Beleza. Então, vamos implementar o pacote anticrime. Terceiro, por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 20 da Lei 13.964. Qual que é a Lei 13.964, pessoal? É a lei aí que a gente precisa ver que aperfeiçoa a legislação penal e processual. O que diz o artigo 20 dessa lei, pessoal? Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Só um minutinho, pessoal, para eu achar aqui, ó. Prazo de 30 dias para instalação dos juízes das garantias. Então, não dá para instalar em 30 dias. Então, vamos declarar a inconstitucionalidade parcial desse prazo. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme aos incisos 4, 8º e 9º do 3º B, tá? Aí do juiz das garantias, para que todos os atos praticados pelo MP como condutor da investigação penal também se submetem ao controle judicial. Cuidado, hein, pessoal? Fixar o prazo de até 90 dias contados da publicação do julgamento, para que os representantes do Ministério Público encaminhem todos os processos de investigação, os PICs e outros procedimentos de investigação criminal, tá? Tem que encaminhar, independentemente do juiz das garantias ter sido implementado na respectiva jurisdição. Então, o MP também vai passar aí, os processos de investigação também vão passar aí pelo juiz das garantias. 5. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao inciso 6º, né, para prever que o exercício do contraditório vai ser preferencialmente em audiência pública e oral. Cuidado, inciso 6º, tá? Atenção com isso aí. Que mais, pessoal? Nós temos o inciso 6º, né? Tínhamos aí a questão do contraditório em audiência pública oral. Determinava, agora nós vamos ter preferencialmente. Sexto, atribuição conforme ao inciso 7º, para estabelecer que o juiz pode deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo ou diferi-la em caso de necessidade. Cuidado, hein? Olha só o que dizia o inciso 7º. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada das provas, assegurados o contraditório e ampla defesa em audiência pública oral. Então, ele pode aí, pessoal, estabelecer, deixar de realizar essa audiência quando houver risco para o processo. Sétimo,
Declarar a inconstitucionalidade do inciso 14. Qual que era o inciso 14, pessoal, do juiz das garantias? Decidir sobre o recebimento da denúncia ou na queixa nos termos do artigo 399, tá? Vamos atribuir uma interpretação conforme, tá? Para aceitar que a competência do juiz das garantias termina com o oferecimento da denúncia. Ofereceu a denúncia, acabou a competência do juiz das garantias. 8. Atribuir interpretação conforme ao parágrafo 1º do artigo 3º do juiz das garantias, para estabelecer que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias no prazo de 24 horas, a não ser em caso de impossibilidade fática, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público, a Defensoria, com presença do Defensor Público, cabendo excepcionalmente o emprego de videoconferência. Olha só, excepcionalmente eu vou aplicar a videoconferência mediante uma decisão da autoridade judiciária competente. Eu só vou fazer por videoconferência desde que seja um meio apto para verificação da integridade física do preso, tá, pessoal? 9. Atribuir interpretação conforme ao parágrafo 2º do pacote anticrime para assentar que, olha aí, pessoal, a inobservância do prazo previsto em lei não vai implicar automaticamente a revisão da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a avaliar os motivos por que não foi analisado no prazo competente, tá, pessoal? O artigo aí 3º B, tá? Cuidado com isso. Então, não vai revogar automaticamente a preventiva se não ocorreu a audiência. Cuidado. 10º. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme a primeira faixa do 3º C, para esclarecer algumas normas que não se aplicam, normas relativas ao juiz das garantias, que não se aplicam às seguintes situações: processo de competência originária dos tribunais, processo de competência do tribunal do júri, casos de violência doméstica familiar. Então, quem tinha alguma dúvida aí, nós não vamos aplicar o 3º C para violência doméstica, tá? Que mais, pessoal? Infrações penais de menor potencial ofensivo. 11. Por maioria, declarar a inconstitucionalidade da expressão recebimento da denúncia ou da queixa na forma do 399, contida na segunda parte do 3º C, e atribuir interpretação conforme para ser a competência do juiz das garantias, se encerra com o oferecimento da denúncia, pessoal. Cuidado, oferecimento da denúncia. 12. Por maioria, declarar a inconstitucionalidade do termo recebida do parágrafo 1º do 3º C e atribuir interpretação conforme para assentar que, oferecida a denúncia ou a queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz, não de garantias, mas pelo juiz de instrução e julgamento. 13. Declarar a inconstitucionalidade do termo recebimento do 3º C. Agora passa a ser ao oferecimento da denúncia da queixa. O julgamento deverá examinar a necessidade das medidas cautelares em curso. 14, pessoal. Declarar a inconstitucionalidade com redução de termo dos parágrafos 3º e 4º e atribuir interpretação conforme para entender que os autos que compõem as matérias de competência dos juízes garantias serão remetidas ao juiz de instrução e julgamento. Declarar a inconstitucionalidade do caput do 3º D. Cuidado aí. Vá lá no 3º D e dê uma olhada, tá, pessoal? O que vai dizer o 3º D? O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato dos 4 e 5 ficará impedido de funcionar no processo. Inconstitucionalidade desse artigo. Declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do 3º D. Nas comarcas de funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições desse artigo, também inconstitucional. Atribuir interpretação conforme ao 3º E, para assentar que o juiz das garantias será investido e não designado conforme as normas de organização judiciária. Então, ele é investido, ele não é designado, em critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Por unanimidade, declarar inconstitucional o 3º F. O que vai dizer o 3º F? O juiz das garantias deverá declarar o cumprimento das regras dos tratamentos dos presos, impedindo o acordo ou ajuste
com qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Inconstitucional. Atribuir interpretação conforme ao parágrafo único do 3º F, para assentar que a divulgação de informações sobre a realização de prisão e identidade do preso, Ministério Público e Magistratura, deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. 20. Atribuir interpretação conforme ao 28 do CPP, cuidado, aquele mecanismo de arquivamento do inquérito, para assegurar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito ou qualquer elementos informativos, o órgão do MP vai submeter a sua manifestação ao juiz competente. Além disso, ele vai comunicar à vítima, ao investigado, à autoridade policial, podendo encaminhar os autos ao procurador-geral, podendo, olha, uma faculdade, ou para instância de revisão criminal, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, sido vencido em parte o ministro Alexandre de Moraes. Ele queria que fosse a revisão automática, Alexandre, mas ele perdeu. Então ele pode encaminhar. Por unanimidade, interpretação uniforme ao parágrafo 1º do 28, para assegurar que, além da vítima ou seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente, autoridade judicial, tá? Caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no arquivamento. Declarar a constitucionalidade do 28A, pessoal, olha aí, ó, 28A, então foi declarado constitucional, né? O que é o 28A, pessoal? É a NPP, né, pessoal? Nos incisos aí, ó, 3, 4, parágrafo 5º, 7º, 8º. Declarar a inconstitucionalidade do artigo 5º do 157, que, em parte, o Ministério Público propõe a interpretação conforme dispositivo. Então, foi declarado inconstitucional o 157, parágrafo 5º. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão inconstitucional. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao artigo 310, para assegurar que o juiz, em caso de urgência, e se o meio se relevar idôneo, ele pode sim realizar audiência de custódia por videoconferência. 25. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao 4º do 310, para assegurar que a autoridade judiciária deve avaliar se estão presentes os requisitos da prorrogação excepcional do prazo ou para a realização por videoconferência, sem prejuízo da possibilidade imediata da decretação da prisão preventiva. Cuidado, hein, pessoal? E para terminar, fixar a seguinte regra de transição. Quanto às ações penais já instauradas no momento da efetivação e implementação do juiz das garantias, a eficácia da lei não vai acarretar qualquer modificação do juízo competente. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui é importante demais para vocês. Não deixem de estudar esse voto condutor. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau.